Olá, caros alunos. Vamos então hoje para o último vídeo dessa série sobre a obra de Erich Fromm, O Medo da Liberdade. Olha, resumidamente, até agora, até esse final do livro, esse livro vai falar sobre vários aspectos da liberdade humana. Entre eles a gente falava um pouquinho sobre a impotência e insegurança do indivíduo isolado, que na sociedade moderna vai se libertar de todos os laços que antes davam sentido e segurança para a sua vida. Nós vimos também que o indivíduo ele não pode suportar esse isolamento, né? E como indivíduo isolado, então ele acaba se sentindo desamparado em comparação com o mundo exterior e fica se sentindo longe desse mundo exterior, né? E isso traz uma sensação de angústia, né? E por causa desse seu isolamento, a unidade do mundo vai se desfazendo e ele vai perdendo qualquer ponto de orientação nesse mundo. Então isso vai trazer vários problemas, e a gente falou sobre o conformismo de autômatos e tal, nós não vamos voltar nisso tudo agora. Olha, o ser humano, né, que é dominado por essas dúvidas a respeito de si mesmo, do significado da vida e, eventualmente, de qualquer princípio, de acordo com o qual ele possa direcionar as suas ações, ele vai se ver desamparado. E a dúvida vai fazer com que ele paralise a vida, né, que ele pare de viver. Então o homem ele vai se vincular a uma fuga da liberdade, que é exatamente o título do livro, né? O medo à liberdade, né? Então é uma liberdade negativa que ele vai buscar, né? Porque ele está entregue a uma nova escravidão. E essa escravidão é diferente dos laços primários, como a gente viu, né? Dos vínculos primários. Por quê? Os vínculos primários ele era dominado por uma autoridade, né? Por um grupo social, mas ele não estava totalmente separado desse grupo. A fuga ela não vai restaurar a segurança do indivíduo, mas apenas vai fazer com que ele se esqueça de si mesmo como uma entidade separada. Então ele vai encontrar uma segurança nova e frágil à custa de sacrificar a sua integridade e o seu eu individual. Então ele vai optar por se perder porque não suporta a solidão. Assim a liberdade como liberdade vai levar a uma nova escravidão. Isso de uma forma geral, e tudo isso que a gente falou em vários vídeos, né? A análise de Erich Fromm ela pode parecer que leva à conclusão de que existe um ciclo inevitável que conduz da liberdade a uma nova dependência, a uma nova escravidão, né? Então, a liberdade de todos os laços primários torna o indivíduo tão só e isolado que, inevitavelmente, ele deve escapar para uma nova escravidão. Seria essa ideia, né? Quando cortou o vínculo primário, ele não consegue viver na solidão, então ele volta para a escravidão, né? Mas, como já mencionamos de passagem, existe um estado de liberdade, chamada liberdade positiva, né? Uma liberdade em que o indivíduo existe como um eu independente e, no entanto, não está isolado, mas unido ao mundo, aos outros, à natureza e de forma produtiva. Fromm, ele acredita que o processo de crescimento da liberdade não constitui um ciclo vicioso e que o homem ele pode ser livre sendo autêntico, genuíno em seus pensamentos, sentimentos e ações. É isso que é o ideal de ser humano, vamos dizer assim, de busca do ser humano. Para isso é importante que a gente deixe de lado aquelas explicações filosóficas, eu acabei de falar de ideal, né? Filosóficas idealistas, né? Que tendem a separar o intelecto ou razão dos sentimentos e emoções. É nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado com esse idealismo, né? Quando você separa razão e emoção. Como eu disse no último vídeo, né? Essa mania de separar razão e emoção faz com que o ser humano mutile os dois, porque a razão não é o guardião da emoção, mas juntas elas atuam para a felicidade e a liberdade do ser humano. Então você tem razão e emoção, o ser humano é ambos, né? Razão e emoção ali conjuntamente. Então o Fromm vai dizer, cremos que a realização do eu é alcançada não unicamente por um ato do pensamento, mas também pela realização da personalidade total do ser humano, pela expressão ativa de suas potencialidades emocionais e intelectuais. Estas potencialidades acham-se presentes em todos, só se tornam reais na medida em que são manifestadas. Por outras palavras, a liberdade positiva consiste na atividade espontânea da personalidade integrada em sua totalidade. Fromm ele vai aprofundar essa temática da espontaneidade na sua outra obra, essa que é a Análise do Homem, né? Mas só para pincelar aqui, ele vai ressaltar que a atividade espontânea ela não é uma atividade compulsiva do indivíduo, impelido pelo seu isolamento, pela sua impotência, como nós falávamos no vídeo sobre o conformismo de autômatos, mas sim uma atividade criadora que pode agir igualmente nas experiências emocionais
né, e nas intelectuais, sensoriais da pessoa. E para isso é importante haver uma aceitação da personalidade total do indivíduo, sem fazer uma dicotomia entre razão e emoção, como as pessoas têm mania, né, como eu falava no último vídeo, essa mania de tentar separar os dois. Fromm ele vai trazer à tona alguns tipos de pessoas cujos pensamentos, sentimentos e ações, de uma certa forma, são genuínos. A gente pode dizer que eles expressam realmente o que é o seu ego, né? Por exemplo, os artistas. Mas é importante a gente ressaltar que a própria sociedade ela tende a discriminar esse tipo de pessoa, colocando como excêntrico, neurótico, a não ser que ele seja bem sucedido. No caso do artista, se o cara é bem sucedido, você acha interessante e tal, uma pessoa autêntica, mas se ele não é bem sucedido, você tende a vê-lo como neurótico, excêntrico, diferentão, né? Assim como numa guerra, né? Na guerra, quem perde geralmente não é preso como se fosse um criminoso, e quem ganha é premiado, né? O vitorioso ele é premiado pela sua coragem. Então, e na verdade na guerra todos os dois lados ali tentando o mesmo nível, né? Outro caso ilustrativo de espontaneidade que ele vai citar é o das crianças. Essa espontaneidade das crianças ela é um atrativo para todos nós, que a gente sempre fica admirado, né, com a capacidade que elas têm de se expressar o que realmente pensam, o que realmente sentem, apesar de muitas vezes a gente tentar inibi-las, né, como eu dizia no último vídeo, dependendo das circunstâncias, lógico. Né? Mas agora não vem ao caso o caráter finalístico dessa inibição não, mas a própria admiração que a gente tem em relação à espontaneidade delas. E essa admiração é que a gente também tem, né, que a gente sente em relação ao artista. Então, essa espontaneidade, ela é uma coisa a ser buscada. Nós também experimentamos momentos de espontaneidade, né? Mesmo se a gente não é autêntico o tempo inteiro, a gente experimenta esse tipo de espontaneidade, por exemplo, quando admira uma paisagem, quando intui uma verdade por nós mesmos, né? Pelo nosso próprio raciocínio, não uma coisa imposta ou alienada, né? Quando a gente sente um prazer que não é estereotipado em qualquer situação, né? Tipo assim, a gente está sentindo prazer pelo prazer mesmo, né? A atividade espontânea é a única forma do ser humano superar o isolamento e a solidão, sem acabar caindo em outros tipos de escravidão, às custas do seu próprio ego. Né? Porque na realização espontânea, o indivíduo ele se une de novo ao mundo, ou seja, ele não é mais isolado, né? Então ele vai se unir ao mundo, aos outros seres humanos, à natureza e, consequentemente, ele vai se unir a si mesmo. Então vai ser uma integração, né, do ser humano e a sociedade, integração do ser humano e o mundo. Né? Fromm ele vai lembrar que o amor é o principal componente dessa espontaneidade. Não o amor encarado como uma dissolução do eu em outra pessoa, ou como se fosse um apoderamento do outro, mas como uma união em que sua individualidade não é eliminada. Ele fala isso muito numa outra obra dele, A Arte de Amar. Né? Mas nessa mesma obra que nós estamos falando, do Medo da Liberdade, ele vai falar o seguinte: em toda atividade espontânea, o indivíduo abraça o mundo. Não só o seu eu individual permanece intacto, ele fica mais forte e mais consolidado, pois o seu eu é tão forte quanto for ativo. Só é nosso aquilo com que estamos genuinamente relacionados por nossa atividade criadora. Trate-se de uma pessoa ou de um objeto inanimado. Só as qualidades que provêm de nossa atividade espontânea dão vigor ao ego e, por isso, formam a base da sua integridade. Ou seja, o que importa é a própria atividade como processo, né, e não tanto o resultado, né, essa mania de a gente sempre olhar o horizonte como se fosse o ideal. Né? Às vezes, o processo é mais importante. O que acontece é que o ser humano muitas vezes fica visando a felicidade como um fim e acaba ignorando a mesma felicidade durante o trajeto. Né? E quando o ser humano toma conhecimento disso, todas as dúvidas em relação ao sentido da vida vão embora, porque ele encontra esse sentido no próprio ato de viver. E é interessante que a segurança que o indivíduo alcança não é a mesma que ele tinha lá com os vínculos primários. Ele tinha uma certa subordinação, né? Mas ele vai adquirir uma segurança que elimina todas as ilusões das forças externas a ele, né? A liberdade positiva, como realização do eu, implica plena afirmação da originalidade do indivíduo. Os homens nascem iguais, porém nascem diferentes. A base dessa diferença é o equipamento herdado fisiológico e mental, com que principiam a vida. Aqui se adiciona o conglomerado particular de circunstâncias e experiências com que defrontam. A base individual da personalidade é tão pouco idêntica a outra qualquer, quanto jamais podem ser idênticos fisicamente dois organismos. O crescimento genuíno do ego é sempre um crescimento sobre esta base particular. É um crescimento orgânico.
o desdobramento de um núcleo que é peculiar a essa determinada pessoa e somente ela. Este respeito e cuidado com a originalidade do eu é a mais valiosa conquista da cultura humana e é sua consecução que se acha ameaçada hoje em dia. É importante ressaltar que o reconhecimento da diferença ou da originalidade do indivíduo não contraria o princípio da igualdade, não. Porque os seres humanos eles nascem iguais, dotados das mesmas qualidades humanas fundamentais e de direitos iguais, que direcionam para a liberdade, para a felicidade, mas a essência da sua individualidade são as escolhas que eles fazem a partir disso, né? Então você tem que resguardar tanto a individualidade, né, a diferença, quanto a igualdade, né, esse ponto de partida da igualdade, né? Também é preciso esclarecer que a liberdade positiva, ao postular a não submissão a poderes externos, ela não descarta a dignidade dos ideais, né? Porque, como eu falei no início, né, você tem um ideal sim, mas ela faz com que o ser humano passe a se questionar se o que é pressuposto como ideal é um ideal autêntico ou fictício. O nazista, por exemplo, ele não é guiado por um ideal, não é? Ele é também um ideal, mas é um ideal autêntico. Fromm, ele vai lembrar que todos os ideais autênticos exprimem um desejo de algo que ainda não foi conseguido pelo indivíduo, né, e que é conveniente para a sua felicidade, seu crescimento. Então, é preciso levar em conta a análise da natureza do ser humano e o efeito que certas condições têm sobre ele. É exatamente isso que tem que ser verificado para ver se esse ideal é um ideal autêntico ou inautêntico. Também, a gente não pode descartar a ideia de sacrifício de uma certa forma, né? A ideia de sacrifício ela deve ser contextualizada. Sacrifício sempre pressupõe uma abnegação, ok. Mas uma coisa é você se sacrificar para fazer valer sua personalidade integral em uma determinada situação. Outra coisa é você se sacrificar em nome de um ideal como o fascismo, né? Que é exatamente o contrário disso, porque aniquila qualquer indício de individualidade ao se submeter a um poder superior. Então, a ideia de sacrifício de abnegação ela também não é descartada, né? Você também, ou seja, não é o egoísmo que a gente está buscando aqui, né? A gente está buscando a nossa individualidade, é diferente. Por fim, essa insubmissão, ela também não pode gerar anarquia, né? Como se diz, se eu não obedeço a nenhum poder superior, aí vira anarquia, né? Não. A gente não gera essa ideia, né? Porque o ser humano ele realiza o seu ego de maneira tão plena e decidida que ele vai progredir em direção à liberdade, né? E é uma liberdade né? E apesar de não se submeter a nenhuma autoridade irracional, ele pode buscar um ideal autêntico numa autoridade racional. Então, essa ideia também é interessante. E o que isso tudo tem a ver com democracia? A vitória da liberdade só será exequível se a democracia evoluir para uma sociedade em que o indivíduo, seu crescimento e sua felicidade sejam a meta, a finalidade da cultura, em que a vida não careça de nenhuma justificativa, dada pelo sucesso ou qualquer outra coisa. Que o indivíduo não seja subordinado nem manipulado por qualquer força alheia a ele, que seja o Estado, a máquina econômica, por fim, uma sociedade em que a consciência e os ideais do homem não sejam a interiorização de exigências externas, mas sejam realmente dele e exprimam os objetivos oriundos da peculiaridade do seu próprio ego. Ou seja, a gente vê essa relação, né, de indivíduo e sociedade. Nós vimos em toda essa obra da análise do problema da liberdade humana nos aspectos psicológicos, né? Mas como nós falamos no primeiro vídeo, Fromm ele vai mostrar que esses aspectos psicológicos eles devem ser vistos sempre em consonância com os outros problemas que a gente tem, econômicos, políticos, sociais, para a gente não ser reducionista. O ser humano é um todo, né? Daí a importância de se fazer essa dialética entre o indivíduo e a sociedade. Enfim, essa análise ela vai pressupor que, mesmo numa sociedade capitalista como a nossa, né, o fator econômico ele não vai ser visto como barreira, né, como muitas pessoas acabam considerando, mas ele tem que ser um meio para se alcançar a liberdade e a felicidade, né? Ele não é um fim em si mesmo, como tem acontecido tão frequentemente. Então, nós vimos aí como que o fator econômico nessa pandemia, né, ela acabou se sobrepondo à questão da vida humana, por exemplo, né? E as pessoas elas começaram a se arriscar mais, né? Isso exatamente pela preocupação com o fator econômico. E isso fez com que a pandemia só se alastrasse e, no fim, o fator econômico também acabou sendo prejudicado por causa da pandemia que se prolongou. Ou seja, se as pessoas pensassem mais na vida logo no início, talvez agora o fator econômico também estava resolvido, né? Mas o que a gente vê é isso. O fator econômico fez com que as pessoas não cuidassem de si e essa falta de cuidado de si influenciou no fator econômico, né?
E aqui eu finalizo essa série com uma última citação da obra que vai trazer à tona exatamente essas reflexões. A questão de saber se um sistema econômico e político beneficia a causa da liberdade humana não pode ser respondida em termos exclusivamente políticos e econômicos. O único critério para a concretização da liberdade é saber se o indivíduo participa ativamente ou não da determinação de sua vida e de sua sociedade. E isto não apenas através do ato formal de votar, porém em sua atividade diária, em seu trabalho e em suas relações com outras pessoas. A moderna democracia política, caso se restrinja à esfera puramente política, não pode contrabalançar suficientemente os resultados da insignificância econômica do indivíduo comum. Tampouco são suficientes, porém, as concepções puramente econômicas, como a socialização dos meios de produção. Não me atenho aqui tanto ao emprego capcioso do nome socialismo, como foi aplicado, por motivos de oportunidade tática, no nacionalsocialismo. Tenho em mente a Rússia, onde o socialismo converteu-se em nome enganador, pois que, embora tenha havido a socialização dos meios de produção, de fato, uma poderosa burocracia manipula a vasta massa da população. Isto, por força, impede o desenvolvimento da liberdade e do individualismo, ainda que o controle governamental possa ser eficaz no atendimento do interesse econômico da maioria do povo. Então vocês veem, né? Até mesmo um crítico do capitalismo, como Erich Fromm é um crítico do capitalismo, ele também não vai se aliar assim, de forma ilusória ao socialismo, né? Ele também faz críticas ao socialismo, como é colocado nesse enxerto que eu trouxe aqui. Então, gente, a obra é muito rica, não deu para poder tratar de toda a densidade dessa obra, né? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, né? E que leiam a obra, façam comentários, né? E debatem entre si e que a gente possa crescer cada vez mais para a liberdade genuína, que é a que é defendida por Erich Fromm, a liberdade autêntica, né? A liberdade para, e que a gente possa progredir cada vez mais, tanto quanto indivíduo, quanto como sociedade. Até o próximo vídeo.